Sejam todos bem-vindos à segunda mostra de produção científica da Arena da Educação e primeira mostra científica estudantil. Boa tarde a todos. Iniciamos agora o nosso período da tarde. Estamos na sala 4, em que serão apresentados alguns resumos científicos. O primeiro resumo a ser apresentado em nossa sala vai ser sobre o ensino de práticas esportivas em tempo de pandemia, através de plataformas digitais, cases de sucesso. Esse trabalho tem autoria minha, professor Jefferson e professor Cleiton. Eu vou fazer iniciar a apresentação. E depois... Peço que todos deixem os seus microfones desligados. Levi, se você puder desligar o seu microfone, por gentileza. E quem precisar pode estar fazendo perguntas no chat, ok? Para que a gente possa ir acompanhando. Aí, assim como de manhã, serão 10 minutos de apresentação e, logo após, Estão me ouvindo? Ok, escutando. Ok, é porque caiu a ligação aqui. Então, assim como foi de manhã, serão 10 minutos de apresentação e 5 minutos em caso de perguntas. Então, daremos início. Vou colocar a apresentação para vocês. Eu gostaria de iniciar a minha apresentação mostrando para vocês um vídeo explicando um pouco sobre as práticas esportivas na nossa escola, apesar de termos aqui quase que todo mundo quase que todos envolvidos na escola, eu gostaria de iniciar com essa apresentação. Por gentileza, se não estiver ouvindo o áudio, só me dá um retorno, por favor, tá? Também conhecida como Arena da Educação, além de plena, ainda se diferencia por ser a única do estado vocacionada ao esporte. Sua estrutura física, organizacional e profissional é toda adequada. São ofertadas 10 modalidades esportivas, todas com status de disciplina: atletismo, basquete, futsal, ginástica rítmica, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, vôlei de areia e xadrez. Estudar a fundo uma modalidade esportiva não garante que o estudante possa cumprir todos os conteúdos que a BNCC orienta para cada etapa. Então, além das aulas específicas, o estudante ainda possui a disciplina de educação física. Cabe a esta disciplina abordar os diversos conteúdos, inclusive estes esportes, segundo a BNCC e suas habilidades. Porém, cabe à disciplina de prática esportiva ampliar as vivências conceituais, procedimentais e atitudinais, envolvendo história, a regra, técnicas, táticas e influências culturais, dentre outros temas que abordem a modalidade, além de garantir a interdisciplinaridade com as demais disciplinas da escola. O esporte na arena é um agente, despertando o interesse por sua cultura. Trata-se de um meio de expressão corporal, onde os aspectos cognitivos, expressivos, afetivos e sociais possuem sua importância e devem ser trabalhados. Daí você pode se perguntar, então quer dizer que a prática esportiva na arena não consegue abranger as habilidades e competências preconizadas na BNCC? Muito pelo contrário. Na verdade, a forma como esta disciplina é trabalhada vai abranger alguns aspectos contidos nas habilidades, mas muitos outros não contemplados, porém importantíssimos na formação integral. Afinal, a BNCC não é feita para uma disciplina que trata uma modalidade específica como um dos pilares da aprendizagem de um estudante, como é o caso de nossa escola. Para tanto, os docentes necessitam refletir a construção de um currículo sólido em que fique claro as habilidades e os objetivos trabalhados com o esporte. Então você ainda pode se perguntar, se o objetivo escolar é a formação integral do estudante e as demais penas também cumprem este papel, mesmo sem o esporte como vocação, então qual a importância da escola vocacionada? O esporte é, sem sombra de dúvidas, uma fonte inesgotável de aprendizado. São trabalhados inúmeros benefícios físicos, mentais, psicológicos e sociais, tudo ao mesmo tempo, por meio de uma atividade prazerosa ao praticante. Isso, com certeza, reflete na formação integral do ser humano, por meio de ações protagonistas, proativas, determinadas, seguras, confiantes, tudo isso por meio do domínio de sentimentos como nervosismo, medo da exposição ou do julgamento, dentre outros, comum entre os adolescentes. Não quer dizer que o esporte seja o único meio. Poderiam existir outras escolas vocacionadas,
A música, a pintura, a dança, todas teriam um papel semelhante na formação. Quando o estudante tem domínio sobre tais situações, o reflexo virá também nos resultados acadêmicos. A Arena, por exemplo, está entre os melhores resultados do IDEB no estado de Mato Grosso e teve 100% de aprovações de seus egressos nos vestibulares. 2020 apresenta a todos nós um novo desafio: aulas remotas. E Cuiabá ainda nos trouxe um desafio extra, um tempo extremamente quente e com umidade relativa do ar abaixo de 15%. Ou seja, nossos professores tiveram que rever todo o planejamento a fim de garantir que nossos alunos recebessem conteúdo mais adequado para o momento em que estamos vivendo. Logo, a prática foi reduzida a atividades que demandem o mínimo de esforço, e algumas tiveram que se planejar em atividades teóricas visando a interdisciplinaridade, o estímulo às ações protagonistas, o ensino de conteúdos que depois serão retomados na prática, enfim, outras alternativas. Nossa escola possui um alto percentual de alunos com acesso à internet, mas, aos alunos sem acesso, os professores destinaram apostilas com o conteúdo, com desafios práticos possíveis e com atividades de trabalhos manuais voltados ao esporte, tal como produção de raquetes de tênis de mesa, fitas de ginástica rítmica, redinha de basquete, enfim, diversas possibilidades. Este ano também aproveitamos para que os alunos pudessem vivenciar todas as modalidades da escola, pois, mesmo com os rodízios, não havia esta possibilidade em tempos comuns, devido ao choque de horário. No formato remoto, isso foi possível, por meio de textos, vídeos e lives com convidados profissionais de cada modalidade, técnicos ou atletas. Oi, meu nome é Isabela, estou no live, certo? Ajuda um pouco. Bom, infelizmente não conseguimos finalizar a visualização do vídeo por conta de problemas técnicos, mas para aqueles que desejarem assistir até o final, eu estou colocando aqui no nosso chat o endereço dele no YouTube, porque aí vocês podem também estar acessando eles no futuro, tá? E aí a gente dá continuidade, então, à apresentação do trabalho, para que a gente consiga concluir em tempo. Por gentileza, se alguém puder me dar o retorno só se já estiver aparecendo, eu agradeço, tá? Já Ok, sim, Major, aparecendo. está na tela. Obrigada. Então, eu venho tratar um pouco com vocês sobre o ensino remoto, sobre as práticas esportivas nesse tempo de ensino remoto. Aqui na nossa escola, nós sabemos, somos 13 professores de esportes, tá? 10 modalidades, mas algumas modalidades temos mais de um professor. E todos eles tiveram que se reinventar, criando novas metodologias. Algumas delas acabam se destacando. Então, a educação física, ela vem de uma forma ampla na nossa escola, mas, além da aula de educação física, ainda são vistas de forma separada as modalidades esportivas através da prática esportiva. Isso requer que a gente tenha também uma interdisciplinaridade entre base comum e base diversificada. Então, nós temos 13 professores que têm que reinventar, criar, reaprender como ensinar, porque como ensinar natação à distância e sem piscina. Então, a professora Néia, ela tem que se reaprender, a criar novas estratégias para conseguir estar hoje dando aula conosco. Metodologias ativas, vão entrar vídeos de treinamento, metodologias que possam abranger esses alunos do sistema offline também, precisam ser pensadas pelo professor de educação física da Arena e pelos professores de prática esportiva. No meio de tanta possibilidade, acontecem alguns casos que têm visibilidade maior na nossa escola, ou no nosso município, no nosso estado. Então, hoje, eu gostaria de trazer para vocês um pouco de alguns cases de sucesso. Mas, Major, o que é cases de sucesso? Case de sucesso nada mais é do que uma prova real de que você sabe fazer o que você oferece, confirmando que a sua metodologia é a que tem comprovado maior efetividade. Então, é algo que você faça, é uma metodologia que você use e tem dado resultados que você precisa, ou resultados até melhores do que o que você precisa. Esse termo é um termo muito empresarial,
Então, nós estamos nos apropriando desse termo para o campo educacional para mostrar casos em que merecem ser evidenciados nesse momento à distância. No caso da prática esportiva, nós temos diversos casos, eu aqui citei alguns. Nós temos os nossos conteúdos digitais de modalidades, que todas as modalidades fizeram, foi feito tanto em forma de texto quanto em forma de vídeo, a história de cada modalidade. Então, o professor teve a oportunidade de ver esse vídeo, verificar se o conteúdo realmente condizia com a verdade da história da modalidade, e somente após a aprovação do professor é que esses vídeos foram colocados no ar, e até hoje são visitados por diversas escolas. Até hoje, muitas escolas que não a nossa têm visitado a nossa página no YouTube para que eles possam aprender sobre as 10 modalidades que oferecemos. Tem vídeos com mais de 150 acessos no YouTube hoje. Teve as lives das nossas modalidades, fizemos das 10 modalidades, e todas elas trouxeram convidados de peso. Judô trouxe um técnico, luta olímpica também trouxe um técnico, o xadrez trouxe jogadores, o basquete também trouxe um jogador do NBB. Então, assim, cada modalidade teve a oportunidade de buscar alguém da sua área com conhecimento para que trouxesse vivências importantes para os nossos alunos durante essas lives. Lives, inclusive, que estão até hoje disponibilizadas ali na nossa página do YouTube e podem tanto ser revistas pelos nossos alunos, como ser vistas por outras pessoas, inclusive os nossos alunos que pretendem entrar na escola no ano que vem. Nós temos os nossos podcasts, no caso, a disciplina de basquete fez alguns podcasts, que seriam nada mais, nada menos que audiolivros, em que o aluno poderia aprender sobre algum conteúdo sem a necessidade de ler o livro, seja por qualquer questão. Então, ele poderia escutar aquele livro. Algumas obras de basquete foram traduzidas para esses podcasts e estão disponíveis também no nosso site no YouTube, para que quem quiser possa estar consumindo esse conteúdo. Trabalhamos também esse ano em todas as modalidades com metodologias ativas, em especial a sala de aula invertida, em que alguns professores entregavam conteúdo para os alunos, para que eles lessem a respeito e somente depois explicassem para eles o que estava sendo trabalhado em sala de aula. É uma forma de ensino diferente da que a gente tem atual, no caso das práticas esportivas, mas que esse ano foi muito utilizada por alguns professores. Também teve alguns conteúdos de gamificação, alguns professores utilizando de jogos para ensinar alguns conteúdos. Tivemos projetos interdisciplinares, aqui eu trouxe também a aula tribunal, que teve com o basquetebol masculino, em que eles defenderam ali quem seria o melhor jogador de todos os tempos, Kobe Bryant e Michael Jordan. Só que para chegar até o final dessa discussão, eles passaram por um caminho interdisciplinar muito longo. Eles tiveram aulas de direito, tiveram aulas de português, tiveram aulas de argumentação, de estatística, de matemática, para poder conseguir criar argumentações para o dia do debate final. A prática esportiva esteve presente também nas mostras científicas estaduais desse ano no estado, em que tinham projetos que envolviam o esporte como a sua principal vocação. Os 3 projetos vencedores no MECT, por exemplo, tiveram o esporte como o seu protagonista, né? O iSport Play, que é a criação de produtos digitais, em que todos os esportes vão ter produtos criados a partir desse projeto. A StatSimple, que trabalha estatísticas no basquetebol, também utilizando o esporte como base do projeto, e as barras de cereal, da aluna Dedé, que tem a intenção de ser um complemento nutricional para os atletas da Arena para os anos subsequentes. Então, note que todas as participações envolveram, de certa forma, o esporte. E tivemos desafios de challenges, algumas lives, torneios, né, principalmente o xadrez, teve bastante torneios virtuais. Para os alunos offline, nós tivemos aí alguns professores encaminhando materiais para que eles fizessem raquetes, fitas de GRD,
em casa, para que eles pudessem vivenciar a modalidade de alguma forma. Tivemos ali o Alexandre, que fez um trabalho excelente com as meninas do basquete, envolvendo sistemas táticos, e esses são os cases de sucesso que nós trazemos aí que devem ser lembrados e que devem ser copiados, não só pelos demais professores de modalidades, porque se o basquete fez uma coisa interessante, o judô pode utilizar, e isso vice-versa, né? Qualquer um outro pode utilizar outras formas. Se o judô fez algo interessante, uma live, uma coisa interessante, a natação também pode estar utilizando. Então, isso pode ser uma troca tanto entre os próprios professores de prática esportiva, como também pode ser levado para outros professores de outras escolas. Enfim, o trabalho era para trazer esses cases de sucesso que a gente tem na nossa escola. Como eu tinha pedido perguntas pelo chat, não houve, eu gostaria de saber se tem alguma pergunta para a gente poder fazer o encerramento e partir para o segundo trabalho. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos por terem me ouvido, e Levi, fique à vontade, sua apresentação é a segunda. Só um minuto, Levi. Marilene levantou a mão. Pode falar, Marilene. É só parabenizá-la pelo trabalho, pelo resumo. Muito legal. Parabéns, professora. Obrigada, Mari. Eu quis tentar trazer aí, capturar realmente todas as nossas modalidades, seja por meio do vídeo, seja por meio do texto, para que todo o Estado possa conhecer um pouco do trabalho que realizamos na Arena tão bravamente. Muito obrigada, Mari. Levi, fique à vontade. A sala é sua. Como que apresenta sem ativar o microfone, né, gente? Não tem como. Boa tarde, professor Douglas Levi. A orientadora foi orientadora da prática esportiva, Major Cristina Lopes Dias, né, que acabou de apresentar muito bem a escola onde que nós trabalhamos. O trabalho é o xadrez como componente curricular da base diversificada na escola Governador José Fragelli. O professor, na escola da Arena Educação, ele é responsável, ele é um tutor, né, para orientar na construção inicial e aprimoramento da vida acadêmica, da vida pessoal, levando o aluno a refletir sobre quem ele é, quem ele gostaria de ser. O professor ajuda o estudante a planejar o caminho que ele precisa seguir para alcançar o que ele pretende ser. Essa reflexão deve contemplar a articulação entre a singularidade do indivíduo e os diversos contextos em que ele está inserido, e dar suporte ao aluno na realização de suas escolhas e do seu projeto de vida. Mas sabemos que é um processo complexo, e à medida que o aluno ele amadurece, os seus sonhos e os seus objetivos, eles podem ser alterados, né? Eu mesmo, quando era criança, adolescente lá, a maioria dos jovens que você pergunta, o adolescente, quer o quê? Eles querem ser o quê? Eu quero ser um médico, né? Quero ser um arquiteto, quero ser um engenheiro. Mas conforme foi falando, conforme vai passando o tempo, né? Você vai vendo a sua realidade. Muitas vezes você acaba não conseguindo, né, realizar o seu sonho de querer fazer um curso de medicina, mas você tem outras opções também, né, para você estar realizando outros tipos de formação. A Escola Governador José Fragelli, conhecido como Arena Educação, além de plena, ainda ela se diferencia por ser a única escola pública vocacionada ao esporte no estado de Mato Grosso,
e é uma das poucas do nosso país. Contamos com uma estrutura preparada para atender às necessidades das 10 modalidades esportivas, lembrando que todas possuem status de disciplina curricular. Conforme a imagem aí, e a Major já citou muito bem, né, falando da escola, mas aí tá todas as modalidades que são desenvolvidas na escola. O aluno conseguirá vivenciar a modalidade de forma bem específica. O esporte, enquanto disciplina, torna-se um agente, despertando interesse por sua cultura, e esse trabalho tem como objetivo apresentar como se desenvolve a modalidade de xadrez. Vamos mostrar aqui um pouco, né, como é praticado. Vou acompanhando um pouquinho do desenvolvimento do corpo docente. Em nossa escola, utilizamos o xadrez como instrumento educacional, desenvolvendo a parte motora, a parte social, a parte cultural de cada aluno, e contribuindo, assim, para que o aluno ele tenha um desenvolvimento integral e um desenvolvimento pleno. No atual cenário mundial que nós se encontra, né, nós conseguimos se adaptar e estamos trabalhando com as aulas online, onde é possível ministrar todo o conteúdo teórico com base em livros, apostilas, filmes, mídias sociais e relacionada com o nosso tema. Aproveitando já a falar para vocês aí, para aquele que não teve oportunidade, né, como falou de filmes, né, tem uma série na Netflix aí, do Gambito da Rainha, né, que é muito bom. Então, até indico vocês para assistir, quem ainda não teve oportunidade. Aí aqui a foto de alguns dos alunos, né, do ensino médio, né, e tem também do ensino fundamental. Temos também as aulas práticas, onde desenvolvemos o raciocínio lógico, autoconfiança, tomada de decisão. E como nesse momento não podemos ter aulas presenciais, aplicamos essa técnica com auxílio de aplicativos e plataformas de jogos online. Aí, como a Major falou, o xadrez, como ele é um jogo que dá para ser jogado online, né, e nas plataformas, toda vez que você entra, pode ser qualquer horário, vai ter bem mais de 50 mil pessoas. Então, dá para desenvolver competições, sim, né, e se torna uma aula muito dinâmica, os alunos participam, temos vários tipos de exercício na imagem está aparecendo aqui os alunos, né, o Paulo ficou em primeiro, outros alunos em segundo, terceiro, e a outra imagem lá, exercícios que a gente chamamos de quebra-cabeça, o aluno tem que procurar qual que é o melhor lance nessa partida aí. Promovemos e incentivamos a competição esportiva como forma de socialização, agregando conhecimento e gerando motivação pessoal. Aí tem umas fotos, né, do ano passado, das competições que os alunos realizaram. Como dito anteriormente, comprovamos, através do estudo, na prática, né, observando, de fato, uma mudança positiva no comportamento dos estudantes e a notável melhora na sua concentração, no seu raciocínio lógico, podendo, assim, ir aplicado, né, na sua vida pessoal e também na sala de aula. Essa foto aqui é uma simultânea, né, que o professor Alex está jogando contra todos os alunos aí. Isso possibilitará o aumento do rendimento escolar, da autonomia, da autoconfiança em sala de aula, e conclui-se que o jogo de xadrez na escola se desenvolve numa perspectiva de formação integral, ou seja, a sua prática, a sua ação pedagógica, ela contribui para o pleno desenvolvimento dos alunos. Aqui só algumas fotos que estarei mostrando também do ano passado, né? Foi o xadrez na praça, onde que foi realizado em vários lugares em Cuiabá. Várias escolas também estavam reunindo
Nessas duas fotos aí, era disputa por escola, né? Era 3 alunos, eles que montavam a estratégia deles, de que maneira que eles iam estar desenvolvendo. Um vai mexer a peça, o outro vai apertar o relógio, outro vai falar qual tipo de estratégia. Teve também uma competição nacional de xadrez para cegos, né? Foi uma oportunidade única para os alunos participar. Todos ficaram surpresos, né? Como que uma pessoa que não enxerga, ela consegue jogar xadrez, né? Então foi algo muito importante. Os alunos ajudaram, né? Os atletas. E aqui foi a confecção do nosso uniforme, né? Desculpa aí, é o mais bonito da escola, né? Desculpa as outras modalidades aí. E é isso, pessoal. Esse aqui é o nosso trabalho, um pouquinho para vocês conhecerem do dia a dia dos alunos do xadrez. Obrigado aí. E aqui é o dos Jogos Estudantis também, que foi realizada uma etapa na arena, e os alunos ajudam em todo o processo de organização, participa, né? E aqui, Jogos Estudantis, na primeira etapa, que é os Jogos Estudantis, a Cris, no Municipal, ficou em primeiro lugar. Obrigado pela participação de todos. Obrigada pela apresentação, Levi. Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido. Como não houve perguntas no chat, quero aproveitar aí o momento para, além de te parabenizar, complementar aí que esse ano, por conta da pandemia, a gente sabe que nosso trabalho está todo no virtual, e por conta disso eu participo de todas as salas de aula de todos os professores. E verifiquei muito avanço nos meninos do xadrez, não necessariamente em jogo, porque eu nem me sinto capaz de mensurar aí a evolução deles em relação a jogo, mas em relação a protagonismo. Eu me recordo de um dia que nós tivemos a aula liberada para uma atividade escolar e um dos meninos do ensino médio do xadrez, no grupo, se manifestou dizendo que se alguém precisasse, ele daria uma clínica para ajudar os colegas que tivessem com dificuldade no jogo. Ninguém pediu isso a ele, foi algo que ele propriamente quis fazer pelos colegas, uma ação totalmente protagonista, e isso me deixou muito contente, muito feliz de verificar que nossas aulas têm feito a diferença para esses alunos. Então, parabéns por isso, Levi, parabéns por todos os envolvidos também. Nathalie, eu gostaria que você já fizesse o seu teste de som, por gentileza, para a gente dar sequência na próxima apresentação. Consegue nos ouvir, Nathalie? Nathalie, seu microfone está desativado e eu não consigo ativar por aqui. Caso você não consiga ativá-lo, eu peço a gentileza de você sair da sala e entrar novamente, porque às vezes pode resolver. Nathalie, para nós está aparecendo como desbloqueado. Consegue falar alguma coisa para a gente verificar? Posso, Majô? Pode sim. Oi, Nathalie. Nathalie, você clica em cima do seu fonezinho, do microfone, ele vai liberar para você o áudio. É um desenhozinho do microfone em vermelho, ele está com um sinalzinho. Isso, desbloqueou. Agora você tem que falar alguma coisa conosco para que a gente possa ouvir a sua voz. Mari, ficou os instrumentos musicais no lugar.
Mari? Oi, Major. Por favor, se você puder orientá-la para sair da sala e voltar novamente, eu vou colocar a Tá. apresentação do tênis de mesa, do professor Eric, e depois você retorna, ok? Tá, ok, perfeito. Ela está dizendo aqui Certo. pelo chat que está ativado. Uhum. Ela pergunte para ela se ela está com microfone, com fone de ouvido. Às vezes é alguma coisa só nesse sistema. Enquanto isso, eu já vou seguindo com a apresentação do professor Eric, para a gente não atrasar, e depois ela volta, ok? Ok, eu vou avisá-la. Obrigada. Obrigada, Mari. Eric, por gentileza. Oi, tá me ouvindo? Te ouço, professor. Fica à vontade. Tá, Quando tá você ok. colocar o slide, a gente inicia. Ok, 20 segundos. Só um momento. Professor, ainda não conseguimos ver a sua apresentação. Tá, tô tentando aqui ver se vai aparecer agora. Apareceu? Ainda não apareceu? Ok, agora já aparece para mim. Boa tarde a todos que entraram nessa sala neste momento. Vamos dar início à apresentação do resumo Os benefícios do tênis de mesa no âmbito Aí sim escolar. liberava, né? E quem vai Mas faz apresentar assim, para a ó. gente é Sai o da professor sala, Eric. desliga a ligação Professor e Eric, retorna fique à novamente vontade. para que a gente possa fazer a apresentação. Só esperar a Mari. Vamos lá? Então, gente, boa tarde a todos. Eu até queria ligar minha câmera aqui, mas meu computador não tá muito Professor, bem está comigo. bem baixo a apresentação do senhor. Tá, vou tentar falar aqui o mais alto possível. Não consigo ouvir o senhor. Oi, tá me ouvindo? Eu tô Alô? escutando ele, Major. Eu estou escutando também. Está conseguindo Melhorou. ouvir? Aham. Ok. Pode dar sequência. Ok. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Eric, sou professor de tênis de mesa desse ano da Arena, né? Então, um ano atípico para mim, como foi o meu primeiro ano como professor da Arena, e ensinar a prática esportiva de tênis de mesa online, né? Foi um desafio muito grande aí pra gente. Mas hoje eu venho elencar alguns pontos aqui, né? Que o tênis de mesa ele propõe, né? Ele consegue alcançar. E o título do nosso resumo é Os benefícios do tênis de mesa no âmbito escolar. Trouxe para tentar esclarecer algumas coisas, né? As pessoas ainda que não conhecem. Acho que tem alguém com o microfone ligado, tá fazendo barulho. Continuando com trazer, né, um pouco do conhecimento para as pessoas ainda que não conhecem o tênis de mesa, né? E mostrar alguns dos seus benefícios na escola. Bom, introdução. Tênis de mesa é um esporte que trabalha diversas habilidades motoras e mentais, fazendo com que o indivíduo praticante se desenvolva como um todo, né? Agora há pouco o Levi, né, o professor de xadrez, ele falou um pouco sobre o xadrez, e o tênis de mesa, ele é bem parecido, né, com o xadrez, porque além do seu esforço físico, né, da sua capacidade motora de realizar os movimentos,
é preciso ter uma consciência técnica do que você precisa fazer, né? E assim como no jogo, às vezes são vários fatores, né? São vários estilos de jogo que cada adversário tem, né? E outros fatores também que influenciam é o material que você utiliza, né? Ou seja, existem diversos tipos de raquetes, de bolas, de material que você pode colocar no jogo. Então, com cada especificidade de cada estilo, vamos dizer assim, você precisa pensar, né, de que forma você vai atuar no jogo, né, para conseguir êxito e estar realizando os pontos. Então, você precisa estar, né, pensando, analisando o jogo e conseguindo executar, né, com eficiência os golpes. Então, o objetivo desse trabalho é conhecer, né, os principais benefícios do tênis de mesa, né, encontrados na literatura, voltado para o ambiente escolar. Né? Quando a gente fala de ambiente escolar, né, a gente pensa nos alunos. Né? Então, o que o aluno ele pode, né, aprender através do tênis de mesa? Como eu falei, são as várias capacidades motoras que o jogo pede, né? O raciocínio em questão de segundos. Então, tudo isso, né, aguça ali o aluno a ele precisar pensar e precisar entender de que forma ele vai realizar tal movimento, né? Então, é preciso que ele tenha, além da sua potência motora, né, uma consciência daquilo que ele pode fazer no jogo. Né? Então, ele precisa, além de treinar o seu esforço físico, a sua qualidade, né? Treinar também a sua capacidade de pensar. Até porque no jogo, o jogo ele coloca vários fatores para cima do atleta, né? Atleta-aluno, né? Ele precisa ter a calma ali quando ele tá perdendo o jogo, ele não tá conseguindo colocar os golpes da maneira correta, né? O adversário tá conseguindo sobressair, então é esse momento que ele tem que parar, pedir um tempo, pensar de que forma ele vai conseguir, né, melhorar o seu jogo e tá conseguindo colocar mais dificuldade no seu adversário. Bom, a metodologia. Esse estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica que visa identificar através de uma análise como se desenvolve um determinado fenômeno, despertando nos alunos o interesse pelos benefícios da modalidade. Alguns dos resultados, né? Para que o mesatenista ele possa desenvolver habilidades motoras que jogue com eficiência, é necessário a dedicação no treinamento, né? A gente, quando vê um jogo, a gente que não conhece, né, a fundo o tênis de mesa, a gente até vê, acredita que ali é simples, né? O lazer ali é fácil, você rebater uma bola do lado para o outro, é simples, mas no tênis de mesa, né, são os fatores, né, que eu já falei no início, que precisam ser treinados, né? Então, é preciso ter uma consciência de treinamento, né, que você precisa uma certa evolução, assim como no futebol, em outros esportes, né, que você vai treinar ali o fundamento, né, como o passe, o chute, o lançamento. No tênis de mesa, existem os variados golpes, né? Os nomes aqui, eu falando para vocês aqui, pode ser um pouco estranho, porque é meio diferente os nomes, né, como backhand, forehand, haral, chiquita. Então, são alguns dos movimentos que os alunos precisam estar aprendendo. Eu passei sem querer aqui. Bom, aliado a isso, né, muitos benefícios podem ser observados, né? Alguns dos. Apuração dos sentidos, né, de percepção, alta atenção, grande capacidade de concentração, coordenação motora, força, resistência, né, além da queima calórica, desenvolvimento motor aguçado dos membros segmentares, né, ampliação do repertório motor e consciência corporal, né? Eu já falei anteriormente um pouco sobre esses resultados, né? O que os benefícios eles vêm trazendo para os alunos, né? Para o atleta em si, né? Então, essa junção, né? De consciência corporal, né? De consciência mental que você precisa ter para
para realizar o jogo, para entrar em si no jogo, né, com certeza ele é muito benéfico aí para os alunos. Bom, enfim, os benefícios do tênis de mesa transcendem as capacidades e competências físicas, né, e psíquicas, sendo também ele está em ascensão, apesar de no Brasil ainda ser pouco praticado, né? A gente tem uma comparação do maior país, né, que realiza os jogos, né, que é a China, que é o número 1 do mundo. Só um momento. Que é o número 1 do mundo, né, e você tem cerca aí de 3 milhões de praticantes, enquanto no Brasil a gente não chega nem a 100 mil, né? Então, a gente precisa também estar repensando, né, vendo o tênis de mesa como um esporte que pode sim angariar frutos, né, para o futuro. Hoje a gente tem o brasileiro Hugo Calderano aí no ranking número 6, né, número 6 do ranking. Hoje, para a história do tênis de mesa no Brasil, é algo muito, muito raro, né? Isso nunca aconteceu. Então a gente vê aí sim que está tendo uma evolução, mas que ainda é preciso, né, olhar melhor, mais atento para o tênis de mesa no Brasil. Bom, basicamente aqui eu tentei esclarecer um pouquinho aqui dos benefícios para vocês, né? Esse foi o nosso trabalho aí da gente, então espero que todos tenham gostado. Muito obrigado. Qualquer dúvida e pergunta, estou à disposição. Obrigada, professor Eric, pela apresentação. Parabéns pela ótima apresentação. Mari, pede para que ela volte a tentar, não sei se ela já conseguiu, a Nathalie já conseguiu retornar na sala? Ela está tentando. Estou falando com ela aqui pelo WhatsApp e mandei o link novamente para ela, né, porque ela havia saído da sala, mas por gentileza, se você puder puxar mais uma apresentação para que ela consiga retornar à sala, Major. Ok. Levi, o Paulo já está na sala? Benefícios do xadrez na vida de um estudante? Ah, cadê ele? Tá aqui sim. Oi, vamos. Beleza, então, vou colocar aqui. Tá. Oi, Oi, Nathalie, consigo te ouvir, tá? A gente só vai dar seguimento para a apresentação do Paulo. Assim que terminar, a gente começa a sua, ok? bom. Obrigada. Para quem tiver entrado na sala agora, boa tarde. Nós daremos início à apresentação do resumo Os benefícios do xadrez na vida de um estudante da Escola Estadual Governador José Fragelli, relato de experiência, orientado pelo professor Douglas Levi e que tem como autor o aluno Paulo Maltos. Paulo, fique à vontade para a sua apresentação. Você tem 10 minutos e, se tiverem perguntas, mais 5 minutos para respondê-las. Certo. Boa tarde, meu nome é Paulo. Eu vou apresentar um trabalho que eu tive a ajuda do Douglas Levi e da Major Lopes. Meu trabalho são os benefícios do xadrez na vida de um estudante da Escola Estadual Governador José Fragelli. E eu vou mostrar um pouco do meu relato de experiência. Primeiro eu vou falar o que é xadrez. Xadrez é um jogo milenar que surgiu na Índia, aproximadamente no século VI. Trata-se de um tabuleiro com 64 peças composto de um universo inteiro de complexidade e de caracteres. Vários jogos eram praticados naquele período, porém muitos caíram no esquecimento. Historiadores tentaram encontrar suas regras básicas em um grande cemitério de jogos do passado, mas não conseguiram. O esporte tem se mantido até os dias atuais, sendo um dos jogos mais praticados pelo mundo inteiro. Pode ser jogado presencialmente e também online, pois possui um sistema de notação algébrico universal. Sendo assim, é possível jogar com pessoas de outras cidades, estados, até mesmo de países diferentes, ou seja, oportunidade de conhecer outras culturas e línguas. Um desses aplicativos são o Lichess.org e o chess.com.
que tem mais de 100 mil jogadores online. Igual eu falei, existem plataformas para treinar, analisar partidas, jogar contra o computador, jogar contra um amigo, realizar competições, dentre outras possibilidades. Esse trabalho tem como objetivo apresentar os benefícios da modalidade de xadrez sobre minha perspectiva. Esse estudo caracteriza-se como um relato de experiência que visa identificar, através de uma análise específica, como se desenvolve um determinado fenômeno. Pratico a modalidade há 4 anos e entendo que, para conseguir alavancar, é necessário ter comprometimento, paciência, persistência e força de vontade, como em qualquer outro esporte. Dizem que o jogo é muito complexo, mas em minha visão, não julgo o jogo como difícil de aprender, quando se trata do movimento de cada peça. Mesmo assim, para planejar, criar estratégia e tática, é necessário tempo de estudo. Tem exercícios, por exemplo, que se demora horas tentando encontrar o melhor lance. O xadrez oportunizou a conhecer outras pessoas, trocar conhecimentos, disputar competições e campeonatos. Tive momentos de alegria, frustração e superação. O jogo de xadrez tem ajudado a conhecer novas culturas e idiomas diferentes, raciocinar mais rápido, concentrar, planejar e tomar decisões. Conclui-se que o xadrez é um importante instrumento que impulsiona a construção e formação no processo educativo através da interação de forma afetiva, criativa, motivando e desafiando os alunos a uma aprendizagem. Nesses 4 anos ou 3 anos, eu consegui ganhar uma etapa de estadual e fiquei nesse campeonato agora que teve há uma semana atrás, entre os 10 do Intercontinental. Se tiver mais alguma pergunta, é só isso. Obrigado. Parabéns pela sua apresentação, Paulo. É muito valioso o seu trabalho, tá? Gostaria de frisar o que ele acabou de falar, pessoal, 10º no Intercontinental, isso, Paulo? Certo. Então, é uma alegria a gente ver que nesse momento online, nesse momento virtual, a gente tem a possibilidade aí de estar competindo ainda com pessoas de muito mais distante, né? É o 10º, foi em 10º num campeonato intercontinental. É uma alegria ouvir, e não só por estar entre os 10, mas por estarem participando de eventos com tanta diversidade. Isso é importante também. Meus parabéns para você. Não tem nenhuma pergunta, só tem elogios para você aqui no chat. Sugiro que depois você dê uma olhadinha, tá? E conseguiríamos assim participar para a próxima. Nathalie, se você puder fazer o seu teste de áudio, eu agradeço. Oi. Oi, Nathalie, consigo te ouvir tranquilamente. Pode fazer a sua apresentação, por gentileza? A senhora vai colocar o slide? Mari, você vai colocar o slide aí pelo seu computador ou precisa que eu faça o auxílio por aqui? Pode fazer aí, Maju. Tranquilo também, não tem problema não. Você tem ele aí contigo? É porque eu falo porque quando vocês fazem, fica mais fácil que eu consigo admitir as pessoas na sala. Beleza. Mas se não houver possibilidade, eu faço contigo. Tá, só avisando a todos, boa tarde, que a Nathalie está aparecendo na tela o nome Natasha Maciel, que é da irmã dela. Ela conseguiu entrar pelo e-mail da irmã, ok? Só para que todos possam entender que a Natasha é irmã, mas é a Nathalie que é a nossa aluna. Obrigada, Mari. No aguardo, então, da Aparecendo aí, por favor, Maju? Ainda não. Não? Ainda não. Só um minutinho. Já consegue ver a apresentação, Nathalie? Sim.
Só estender o trabalho. Oi, Levi. Levi, por gentileza, você Marilene, poderia tem que fechar o estender o áudio? trabalho lá embaixo, né? Para deixar ele grande. Então, eu deixei ele aberto, né? À sua direita. Estende. Aí, isso. Show. Nathalie, fique à vontade. Foi aí, pessoal? Foi, Maju. Foi. Valeu. Boa tarde, meu nome é Nathalie, eu sou aluna do 3º ano e o tema do meu resumo é Origem e História do Judô. Pode passar, Sensei. Um minutinho, por favor. A arte marcial Judô, conhecida e praticada mundialmente, se enquadrou perfeitamente como um dos esportes mais antigos no mundo, oriundo dos samurais, em se tratando de uma luta com os objetivos de fortalecer o físico, a mente e o espírito, utilizando de técnicas de defesa pessoal. Sendo essa prática esportiva de boa aceitação popular, o caminho da suavidade não se restringe apenas à prática por homens, se abrangendo a mulheres, crianças e idosos. Disputado também dentre uma das 4 modalidades de artes marciais vistas em Olimpíadas, estando presente também em competições municipais, estaduais e nacionais. Antigamente, o judô, em 1822, ele era só praticado por homens, mas com o passar do tempo, as mulheres foram ganhando espaço na sociedade e aí agora tanto homem quanto mulher pode praticar o judô, não importando da idade, pode ser de crianças a idosos, todos podem praticar. Pode passar, Sensei. Este trabalho tem como objetivo falar sobre a origem e a história do judô, abrangendo suas características e meios de prática. Pode passar. Aí. Através de uma revisão literária, foram feitos estudos específicos para se saber como se desenvolve esta prática no esporte. Ao analisar a trajetória do judô, sua origem data o ano de 1822, no Japão, por Jigoro Kano. Este se baseou no jiu-jitsu para a criação do judô. O judô, ele é uma melhoração do jiu-jitsu. Tem muita gente que fala que os dois são a mesma coisa, mas não são. No Brasil, chega no ano de 1922, 100 anos depois. Já no Japão, o judô se aparece no fim do século XIX. O século conta com a prática da luta tanto no solo quanto em pé, sendo praticada em um dojo, que é o local de treinamento. As regras são princípios, graduação e um judogi ou kimono, que judogi e kimono é a mesma coisa, que é a vestimenta para a prática do judô, nas cores azul e branca. Lá em 1922, só tinha o kimono branco, ele que era só o oficial. Só que como os árbitros foi ficando difícil para eles arbitrar as lutas, aí eles inventaram o kimono azul. E agora você não pode ir em nenhuma competição, não importa se ela é municipal, se ela é estadual, se ela é nacional, você não pode ir em nenhuma dessas competições sem ter os 2 kimonos. Um judoca precisa das 2 vestimentas. Este desporto consiste em um combate corpo a corpo, tentando derrubar o oponente de costas no tatame. Tanto no solo quanto em pé, utilizando da técnica de usar a força do próprio adversário contra ele. Possui 2 classificações, o Kyu, que é para iniciantes, e o Dan, que são para peritos. Tendo também 3 princípios que envolvem eficiência, prosperidade e suavidade, contando com sistemas de pontos e de faixas, tendo técnicas a serem aplicadas no decorrer da luta.
O judô é considerado um esporte de contato que lida de forma a utilizar o adversário como fonte de energia. Tem muita gente que acha que no judô, a última faixa dele é a preta, mas não é. Ainda tem duas faixas, que é a faixa coral, que é vermelha e branca, e tem a última faixa, que é a faixa vermelha. Pode passar, não sei. Concluímos que o judô desenvolve de forma integrada o corpo, a mente e o espírito. Um esporte com rígido código moral, a cortesia, coragem, sinceridade, o controle de si, a honra, a modéstia, a disciplina e o respeito. Como o judô vem de origem oriental, eles levam muito a pé da letra o código moral. Se você não tiver disciplina e se você não tiver respeito, você não será um bom judoca. E a minha apresentação está encerrada. Sensei, a senhora quer falar alguma coisa? Eu quero dizer a você que você está de parabéns. Você apresentou muito bem. Eu acredito que, como você está no terceiro ano, né, da escola, daqui para frente, isso serviu de aprendizado a você. E estou muito orgulhosa de você, Nathalie. Parabéns. Muito obrigada, Sensei. Parabéns, Nathalie, ótima apresentação. Depois dá uma olhadinha no chat, tem bastante gente te parabenizando também. Como a Sensei falou, esse talvez seja o primeiro de muitos trabalhos científicos que você precisará apresentar em sua vida. E nós estamos gratos por ter tido a oportunidade de fazer parte desse início, dessa sua carreira brilhante como acadêmica. Se Deus quiser, você vai se tornar tão breve. Parabéns. Professora Simone, se quiser fazer o seu teste de áudio, fique à vontade. Ok, tá me ouvindo bem, Major? Todos? Consigo te ouvir, sim. Está um pouquinho chiando, não sei se tem condição de você dar um no microfone. Oi, melhorou? Sim, melhorou um pouco. Fique à vontade, Simone. Boa tarde. Tem como você colocar para mim, prof, o Major, as lâminas? Tem sim, só um minutinho. Enquanto a professora Major vai colocando aí. Boa tarde a todos, tá? Pode começar, né, Major? Você vai fazer o... Eu vou fazer uma introdução para que fique gravado no vídeo, só um minutinho eu já estou colocando a apresentação. Marilene, eu verifiquei que você está pedindo licença para poder se ausentar, porque tem uma apresentação em outra sala. Fique à vontade. Parabéns novamente pelo trabalho, fique à vontade. Quem estiver entrando na sala nesse momento, boa tarde a todos. Daremos início à apresentação da professora Simone, com um resumo científico, planejamento e estratégias na escola plena, disciplina da base diversificada eletiva de forma virtual, que tem como autores ela, a Flávia e a Ediane. Fique à vontade, professora Simone. Tá ok, boa tarde a todos, tá? Sou a professora Simone, como foi dito aí com a professora Major. Venho trazendo para vocês aí o planejamento de estratégias, né, na escola plena, com a disciplina na base diversificada eletiva de um modo virtual, juntamente com as outras professoras Flávia e Ediane. Pode passar, Major. A era da informação, né, e o desenvolvimento das novas tecnologias da informação e da comunicação vem a colocar novas questões e exigir um reposicionamento, né, das perspectivas em todos os campos do ensino, seja ele infantil, fundamental, médio ou centros universitários, por conta do estado pandêmico do Covid-19. As adaptações e instruções aos professores foram uma maior escala, né, de necessidade, tanto de aprendizado nas novas tecnologias, como de instrução de ensino aos alunos, surgindo assim a maneira de como trabalhar com inserção às tecnologias e as aulas de eletiva, aonde visa levar o estudante a um conhecimento crítico e construtivo,
e abrindo horizontes, levando o aluno a ser protagonista da sua própria história. Pode passar, Majô. Planejamento e estratégias de trabalho de modo virtuais, relatar as experiências e vivências com as aulas virtuais nesse ano de 2020, por conta do Covid, com a disciplina da base diversificada, que esse foi o nosso objetivo. Pode passar, prof. Adaptação aos professores ao estado pandêmico, respeitando as normas com a utilização das tecnologias, recebendo orientações da gestão escolar, do Cefapro, sendo orientados à utilização dos recursos e abordagens aos alunos. Professores recebendo e inserindo os alunos na forma online, pela plataforma Teams, WhatsApp e outros recursos tecnológicos. Feiras das eletivas foi feito de forma online, onde foram apresentadas a todos os alunos as eletivas e suas propostas de um início de um projeto. Meu Corpo, Minhas Regras foi uma das suas eletivas apresentadas por nós e mostradas aos alunos, tendo aceitação de um trabalho de forma online e divisões entre 4 grupos, tá? Podendo socializar o conhecimento e aprendizado aos colegas, trabalhando a importância da prática da atividade física, sustentabilidade, a importância da alimentação saudável e o preconceito sobre as influências das mídias no campo, tanto esportivo, social e comercial. Pode passar, prof. Os alunos, após o conhecimento da teoria, né, foram à prática para confeccionar os materiais da nossa grande culminância, que fizeram em forma brilhante e superando todas as nossas expectativas. Essa foi uma aluna nossa, uma das alunas, né, fazendo parte do grupo Personal Trainer Mirim. A foto ao lado é um vídeo onde ela fez o acompanhamento da sua mãe, né, e fez o MC, e fez todo o relato de vivências e experiências. Pode passar, prof. Esse foi do nosso aluno Ricardo Silva, também um dos alunos, na nossa aula prática, né, na parte da alimentação saudável, onde que eles fizeram, né, quem fazia parte do grupo, fizeram a parte de responsabilidade, né, da alimentação e das suas substâncias, né, qual que eram os benefícios da alimentação saudável e os malefícios a qual representava. Pode passar, Majô. Esse foi o resultado do Top Model Sustentável, onde os alunos também faziam as confecções e a utilização. Essa é a Natália Ferreira, que foi uma das nossas Top Model. Teve também várias outras confecções, e aí ressaltando da Top Model Sustentável. Pode passar, Majô. Esse foi os nossos alunos do Top Mix Dance, né? Os benefícios da dança, a cultura, né, que a gente fez o estudo da cultura, e aí os resultados do 4º grupo do Top Mix Dance. Pode passar, Maju. Os métodos e estratégias utilizados foram os benefícios, tanto ao aluno quanto ao professor. Trabalho dinâmico, a qual a situação possa encontrar, por muitos medos e apreensões que foram superados através da busca constante ao conhecimento, sendo flexível e dinâmico aos conhecimentos e compartilhamento do saber. Pode passar, prof. Essas são as nossas referências. Pode passar. Obrigada a todos. Desde antemão, quero agradecer e vivenciar aí com vocês um pouquinho, tá? Do que foi a nossa eletiva de modo, né, virtual, e abrangendo aí alguns alunos, tá? Obrigada e boa tarde. Parabéns, professora Simone. Oi, conseguem ouvir? Sim, prof, tudo ok. Tem uma saída aqui. Parabéns, professora Simone, tá? Pelo excelente trabalho. Thales, você já consegue nos ouvir aqui na sala? Eu estava com problemas para aceitá-lo, agora eu já consegui. Sim, já estou aqui. Obrigada, Thales. Eu acredito, só me corrijam se eu estiver errada, que o trabalho de produção textual, relações intertextuais entre literatura e canções, é da professora Juliana.
Se não for, alguém, por gentileza, se manifeste, porque ela já tinha conversado comigo, ela vai precisar se ausentar, então nós subiremos os trabalhos. De fato é dela, né? Não é de mais ninguém que esteja esperando, né? Ok, Thales, então fique à vontade para fazer a sua apresentação. Um minutinho. Deixa eu Ok. compartilhar aqui uma janela. Cadê você? Agora apareceu aqui para mim. Já está começando a aparecer aqui para nós. Para quem entrou na sala agora, boa tarde. Estaremos agora, neste instante, apresentando o resumo científico, Protagonismo Juvenil, Caminhos para a Autonomia, do professor Thales. Professor, fique à vontade, o senhor tem 10 minutos para apresentação e, caso de dúvidas, tem mais 5 minutos. Ok, obrigado, professora Maju. Bom, boa tarde para todos. Protagonismo juvenil. Então, essa é uma disciplina que eu ministro aí na Escola Arena. E aí veio, né, 2 pontos. Caminhos para a autonomia. Por que eu cheguei nesse nome? Vamos começar pelo nome, né? Porque eu cheguei nesse nome. Durante as aulas com os alunos, eles conseguem entender o que é ser protagonismo, que ele tem que ser mais ativo, ele tem que se impor. Só que houve alguns levantamentos dos alunos de, professor, eu já sei de tudo isso, mas eu não consigo realizar as ações. Como que eu vou fazer isso? Então, assim, cheguei cheguei nesse tema, caminhos para a autonomia. Como fazer com que esse aluno ele consiga ser mais ativo, mais autônomo, né? Então, o protagonismo juvenil é a disciplina que está dentro das escolas plenas, faz parte da base diversificada. O objetivo desse trabalho é socializar com vocês uma experiência vivenciada, despertando a autonomia dos estudantes do ensino fundamental para aprendizagens das disciplinas que ele tem mais dificuldade na escola, tá? Então, não foi focado em nenhuma disciplina, foi focado no aluno. Essa pesquisa ela é uma metodologia da pesquisação, é uma das pesquisas utilizada muito na escola, porque ela utiliza da pesquisa mais a ação. A ação é o desenvolvimento da prática com os alunos. Então, nós temos a pesquisa, a ação, repensamos tudo isso, pesquisamos novamente e voltamos para a ação para encontrar um resultado desejado. Como surgiu essa história, né? Então, essa proposta ela surgiu como eu meio que descrevi lá no início, com o nome do nosso trabalho. Então, é com a ideia dos alunos começarem, professor, eu sei que eu tenho que ser mais ativo, eu só não consigo ser essa pessoa mais ativa. Eu sei que eu tenho que ser autônomo, mas eu não sei em que momento eu posso ser autônomo. Então, a partir disso, que eu comecei a pensar, como que eu posso fazer com que esses alunos eles começam a ter uma ideia de autonomia. Então, veio a ideia fazer com que eles começam a se interagir um pouquinho mais nas escolas, com as disciplinas que eles já estudam dentro da escola. Então, eu formulei 3 perguntas e fiz a eles. Primeira pergunta, qual componente curricular que está tendo maior dificuldade? Então, quando eles pararam para pensar nesse componente curricular, eles conseguiram perceber que tem uma das disciplinas ali que ele tem uma dificuldade maior que as outras. E aí a outra pergunta foi, por que está com essas dificuldades? Então, a hora que ele já sabe que ele está com dificuldade em uma determinada disciplina, ele vai mais a fundo, ele começa a pensar, eu tenho essa dificuldade, mas por quê? Então, ele começa a trazer alguns elementos que vai mostrando para a gente o fundo daquela dificuldade, daquele aprendizado dele, aquela falta de aprendizado, né? E aí,
Em seguinte, a gente pede para que ele traga para nós uma solução que seja viável. Então, esse é o momento que a gente começa a mostrar para o aluno que ele está sendo autônomo, de certa forma, ele está conseguindo compreender que ele tem dificuldade, ele consegue compreender qual é aquela dificuldade e ele consegue trazer uma solução para aquela dificuldade. Lógico que dentro dessas soluções, há algumas soluções que são, vamos dizer, que são muito rasas, que a gente tem que instigar ele a trazer umas soluções mais viáveis, ou uma solução que realmente vai resolver os problemas dele com aquelas disciplinas. Bom, então, feito esse levantamento, eu fiz uma outra proposta com eles, para não ficar uma aula em vão perdida. Vamos fazer um pacto de compromisso. Pedi para que todos filmassem esse compromisso, falando da disciplina, falando o porquê daquela dificuldade, falando lá qual seria a solução e me encaminhasse. Nesse trabalho, eu iria estar encaminhando para os professores das disciplinas essas dificuldades. Só que com o atraso, com alguns empecilhos que tivemos no caminho, eu não tive esse tempo hábil de estar encaminhando para os professores. Bom, concluindo, esse trabalho, essa ideia dessa disciplina fez com que os alunos eles percebessem um pouquinho melhor as suas dificuldades naquelas disciplinas. Alguns alunos, por meios de questionário que eu passei para eles durante a semana, me retornaram falando que realmente estavam fazendo, e dentro do questionário pude perceber que estava dentro do que ele propôs como parte de resolução do problema. E isso fez com que eles percebessem que eles conseguem ser autônomos, desde que eles consigam compreender todo esse processo de aprendizado. E outra coisa que eu percebi é que os alunos que deixaram eles também mais autônomos, além da aula que ele estava tendo com os professores da disciplina, eles começaram a pesquisar sobre o conteúdo em outras plataformas, como o YouTube, e tirar dúvidas com outros colegas, segundo o que eles me passaram no relatório. Para um próximo trabalho do gênero, para que a gente possa ter uma maior visão se realmente tudo isso aconteceu e se houve uma melhora, houve uma autonomia por parte dos alunos, seria fazer a entrega desse material, desse vídeo para os professores da disciplina que eles estão em dificuldade e junto com esse professor e mais o aluno, fazer esse acompanhamento, seja por um mês, por um bimestre com ele, para ver se realmente houve. Então, essa parte final fica para um próximo trabalho. A gente está podendo realizar com os alunos. Então, é isso que eu vim trazer para vocês, um pouquinho do trabalho desenvolvido na disciplina de protagonismo juvenil. Obrigado. Parabéns, professor Tales. Ótima experiência, ótimo trabalho, ótima reflexão. Ainda mais vindo de uma escola que o protagonismo juvenil é tido como um dos alicerces, né? E a gente precisa, de fato, trabalhá-lo não só na disciplina de protagonismo juvenil, mas em todas as outras, sejam da base comum ou da diversificada. Então, parabéns pelo tema. Espero que consiga estar evoluindo ainda mais o seu trabalho a respeito disso e chegando até os resultados finais que foram impossibilitados, seja pelo motivo que aconteceu esse ano. Obrigado, Major. Alguma pergunta, pessoal? Eu coloquei no chat, que vocês colocassem no chat, mas não teve nenhuma até o momento. Então, mais uma vez, obrigada, professor Tales. Professora Elizabeth, pode fazer seu teste de áudio, por gentileza. Oi, me ouvindo? Sim, consigo te ouvir, professora. Fique à vontade, a senhora vai fazer sua apresentação ou precisa que eu passe por aqui? Eu vou tentar, vou compartilhar aqui, ver se eu consigo ver.
Certinho. Você consegue compartilhar ali comigo, para mim, Major? Faço sim, sem nenhum problema. Eu Só tô guardar um minuto para poder. Deixa eu tentar mais uma vez aqui, mas não estou conseguindo. Para quem nos acompanha somente a partir de agora, boa tarde. Nós daremos início à apresentação do resumo Quando a Arte Encontra o Esporte, da professora Elizabeth e do professor Eriksen. Quem apresenta para nós é a professora Elizabeth. Professora, fique à vontade. Você tem 10 minutos. Boa tarde a todos. Então, eu resolvi fazer sobre o tema da eletiva mesmo, como um relato, né, pessoal, né, de como foi trabalhado nessa eletiva. Então, o tema era Quando a Arte Encontra o Esporte, né, o professor Eric seria o professor colaborador. Pode me passar, Major? Aí, beleza. Então, né, o tema, né, então ele está relacionado à arte com o esporte. O esporte que a gente escolheu, né, para limitar mais, a gente escolheu o futebol feminino, tá? E também, né, o futsal feminino. Aí, introdução. Além de ser o maior país da América do Sul e ser o único país que majoritariamente se fala a língua portuguesa, o Brasil é corriqueiramente reconhecido como o país do futebol. Isso se torna referência de acordo com a história do país no esporte. E apesar das últimas realizações da seleção brasileira no futebol, a história descreve as conquistas. No entanto, uma parcela dessa história se mantém oculta. Por mais de 40 anos, as mulheres foram proibidas de jogar futebol, sob justificativas inaceitáveis. Uma dessas justificativas descrevia-se como esporte incompatível com a natureza da mulher. Somente no ano de 83, o futebol feminino foi regularizado, tornando possível o reconhecimento e as conquistas das mulheres neste esporte. Aí o objetivo, né, do nosso trabalho era analisar como a arte encontra esporte, né? Então, quando a arte encontra esporte ou vice-versa, é demonstrar que ambos os títulos estão unidos, tanto na visão do artista quanto na visão do esportista. Aí, a metodologia, né, pesquisa de campo. Então, no caso em apreço, a arte está contida no esporte mais popular de nosso país, o futebol, que poderá ser demonstrado com fotos artísticas, não apenas de fatos famosos, mas sim do dia a dia da nossa comunidade, como exemplo na pelada de rua, sendo no olhar do aluno. Aí, resultados. Para atingir o objetivo do projeto, os alunos apresentaram a sua ótica artística referente ao futebol feminino, através de imagens fotográficas, pinturas, desenhos, colagens ou de qualquer forma que transpareça sua criatividade. Então, nesse projeto, isso tem mais uma conclusão. Os alunos, a maioria fizeram, no próximo, Major, só dos resultados. Obrigada. Os alunos fizeram, né, mais desenhos relacionados ao futebol feminino, né, e alguns fizeram colagem também. Aí a conclusão a visão do artista exemplificada nas grandes obras e monumentos erguidos e criados por grandes defensores da arte. Enquanto no esporte, a arte está materializada na perfeição de movimentos e criatividade dos atletas, podendo exemplificar como as ginásticas artísticas e as belas jogadas no futebol feminino. A culminância do projeto foi a apresentação de desenhos, colagens e imagens fotográficas sob a ótica do aluno referente ao futebol feminino. E ao final do projeto, né, foi realizada a exposição digital. Aí, eu vou tentar aqui, Major, de novo, só para tentar, se eu conseguir compartilhar, eu não te mandei, se eu conseguir compartilhar alguns, o que eles fizeram, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui.
tá dando certo. Não estou conseguindo, é uma pena, mas assim, eu iria mostrar para vocês assim os desenhos que eles fizeram, né? Então foi bem interessante, eles participaram bastante. Tem alguns alunos, né, que tem mais o dom para desenhar. Então quem tinha mais esse dom desenhava, quem não poderia fazer colagem, né? Então seria essa a minha apresentação, então. Confirma para mim, Elizabeth, eu tentei compartilhar o Sway da eletiva de vocês. Lá eu sei que tem algumas fotos, né, do trabalho. Deixa eu ver. Então aqui, ó, esse aqui são alguns desenhos, tá? Tem a aluna Anne, é lá do primeiro ano, ela desenha bastante, ela gosta de desenhar muito, ela faz esses desenhos aqui. Se quiser baixar mais um pouquinho, mais um. Tá? Tem o Arthur do sétimo ano, o Ebert, a Tawane, Ana Luísa, são vários, né? Mas a Yasmin também do nono ano fez alguns desenhos, tá? Aqui é outros que a Anne fez, colagem também que eles fizeram. Alguns programas que eles têm também, tem o aluno Gustavo do nono ano fez esse daqui também. Então, alguns nomes, né? Alguns alunos fizeram vários desenhos, né? Vários desenhos, outros, né? Só alguns, né? Depende da afinidade deles, né? Ou para desenhar, quem não conseguiria fez a colagem daí. É isso. Obrigada, Major. Me ajudar. Seria Obrigada isso. a você, Elizabeth, pela apresentação. Parabéns, tá? A eletiva ficou muito bonita. Eu tive a oportunidade de acompanhar desde a criação lá da página do Sway, e tudo ficou muito lindo. Vale a pena ser visitado, quem puder, por gentileza. E mais uma vez agradecer por estar participando do evento e agradecer a todos os envolvidos no seu projeto. Eu que agradeço. Obrigada. Rita, por gentileza, pode fazer seu teste de som para fazer a sua apresentação. Olá, boa tarde, todo mundo me ouvindo? Ok, o som, Rita, fica à vontade. Tá bom, vou compartilhar a tela aqui. Ok? Está quase indo. Boa tarde a todos, aqueles que entraram na sala nesse momento. Estaremos, neste momento, apresentando o resumo Relação da resistência abdominal com a prática regular da modalidade de ginástica rítmica numa escola vocacionada ao esporte, das autoras Maria Rita e Majô, e quem apresenta é Maria Rita. Fique à vontade, você tem 10 minutos. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vim aqui para poder falar um pouco desse trabalho que eu fiz em parceria com a orientadora diária da prática esportiva Majô. E, na verdade, esse trabalho é resultado do Proesp que a gente fez em 2019 com os alunos, tá? Então, é um trabalho que a gente fez no presencial e eu vou estar apresentando para vocês os resultados. Então, novamente, o título, né, o tema do nosso trabalho é a relação da resistência abdominal com a prática regular da modalidade ginástica rítmica, que eu leciono na escola, numa escola vocacionada a esporte, que é a nossa escola Arena Educação. Eu, Maria Rita Moraes, para quem não me conhece, sou professora de GR da Arena, e a Majô é a orientadora da prática esportiva da nossa escola. Então, a introdução. Para quem não conhece, gente, o teste de resistência abdominal ele é um teste que ele é padronizado, né, para medir a resistência muscular localizada do abdômen. Né? Ele é baseado no maior número de repetições de abdominais realizados no intervalo de 1 minuto. Então, é assim que a gente realiza esse teste. Né? Treinar essa capacidade do músculo é muito importante para que os atletas, as pessoas, consigam suportar determinada carga por mais tempo, resistindo mais repetições de determinado exercício. Né? E a prática regular do esporte, como a ginástica rítmica, com seus treinos regulares, né? E as práticas diárias, aprimora e melhora essa resistência abdominal. E a gente constatou isso através do teste de Proesp, que a gente realizou no ano de 2019, na nossa escola, e eu vou apresentar para vocês um pouco dos nossos resultados.
O objetivo do trabalho, na verdade, é relacionar a prática da modalidade de ginástica rítmica com os resultados satisfatórios das alunas que fizeram esse teste, né? As alunas que são praticantes de ginástica rítmica da Escola Arena da Educação. E, novamente, esses testes foram realizados em 2019, mais precisamente no mês de setembro, e a gente segue o manual do PROESP, né? Que é o Projeto de Esporte do Brasil. Ele tem um manual que tem diversos outros testes que a gente sempre faz no início e final do ano com os alunos, e eu resolvi fazer a respeito especificamente desse teste. E agora, vamos para a metodologia. Quantos alunos participaram desse teste? Ano passado a gente não tinha tantos alunos, né? Eu, em média, tinha 10 alunos do ensino médio que trabalhavam comigo no período vespertino, então participaram desse estudo 7 alunas, né, praticantes da minha modalidade, a GR, com a idade aí entre 14 e 15 anos. Né? Esse teste ele é executado para avaliar o quê? A resistência abdominal. Né? E o nome desse teste é SITUP, eu acho que fala assim. Se alguém puder depois corrigir, eu acredito que se fala assim. Né? O que o sujeito avaliado ele precisa fazer? Ele precisa se posicionar em decúbito dorsal, ou seja, com o dorso para o chão, né? Com os joelhos flexionados, aí a gente tem um exemplo na imagem, a 45 graus mais ou menos, e os braços cruzados sobre o tórax. Então, igualzinho está esse bonequinho, decúbito dorsal, joelho flexionado, os braços cruzados sobre o tórax. Né? E ao sinal, o aluno inicia os movimentos de flexão do tronco até tocar os cotovelos nas coxas. Então, o aluno precisa fazer esse movimento de se levantar e tentar encostar os cotovelos na coxa, né? E retorna à posição inicial. Então, quanto mais repetição ele conseguir fazer no intervalo de 1 minuto, melhor é o resultado para ele, né? O desempenho desse teste ele foi classificado como zona saudável e zona de risco à saúde, né? Eu vou mostrar para vocês em seguida como que o PROESP determina essa zona saudável e essa zona de risco, né? Aqui a gente tem exemplo das alunas executando, eu peguei essa foto que a gente fez. Ano passado a gente tem exemplo de 2 alunas aí da escola. Né? A média apresentada no teste para as alunas da GR, que foram as 7 alunas, foi de 38,42 repetições, onde a marca máxima, ou seja, uma das alunas, né, a marca máxima de uma delas foi 47 repetições em 1 minuto, né? Sendo que 23 é o valor representado como valor mínimo. Né? Se o aluno atingir menos que isso, ele está na zona de risco. Então, a aluna que teve a maior média foi 47. Olha o quão satisfatório foi para essa aluna a quantidade de repetições que ela fez. E a média geral das 7 alunas foi de 38,42. Então, como vocês veem na imagem, para alunas de 14 e 15 anos, considerado abaixo de 23 é a zona de risco. Então, as alunas tiveram um resultado ótimo, satisfatório. Né? Então, todas as alunas avaliadas se encontraram na zona saudável, né? E, além disso, elas apresentaram excelentes resultados, muito acima do mínimo ideal, né? Com a média acima, ótimo. Indicando que a prática regular, os treinos diários, o treino físico, de condicionamento físico que a gente faz com os alunos, influenciou significativamente nos ótimos resultados desse teste de resistência abdominal. Então, torna-se a modalidade ginástica rítmica primordial no desenvolvimento diário dessa capacidade no esporte e no ambiente escolar. Então, está aí a importância do esporte na escola para desenvolvimento dessas diversas habilidades, dessas diversas capacidades, e através dos testes a gente constatou isso. É isso, galera. Muito obrigada. Qualquer dúvida, estamos aí. Parabenizar a sua apresentação, Rita. Acompanhei aí a coleta desses dados e realmente a gente via que os atletas que têm um acompanhamento mais assíduo, que conseguem fazer os exercícios com mais vontade, que alguns acabam fazendo pela obrigação de estar ali, né? Mas os que têm vontade, que buscam, a gente consegue perceber os resultados também aparecendo no PROESP, seja nesse teste ou em outros também que a gente realizou. Mais uma vez, parabéns, tá? Eu perguntei se alguém tinha algum questionamento no chat, ninguém se posicionou, então eu agradeço mais uma vez a apresentação do seu trabalho. Eu que agradeço, gente. Obrigada, Rita. Eric, seu aluno já está presente na sala para a apresentação do próximo tema?
Major, tá sim, book. Já puder falar, Antônio, liberar o seu microfone, só para a gente fazer um teste. Oi, eu tô aqui. Que bom. Então eu vou compartilhar, tá, para você. Aí você vai falando quando for para passar os slides, tá bom? Ok. Eric, você falou o nome do seu aluno, eu acabei não ouvindo. Você poderia repetir para mim, só para... É o Anthony, do 8º ano. 8º ano A. Ok, obrigada. Compartilhar aqui. Para quem entrou na sala nesse momento, boa tarde. Daremos início à apresentação do resumo científico, relato de experiências sobre as aulas online, do professor Eric Assunção e do aluno Antônio Augusto. Quem apresenta o resumo é o aluno Antônio Augusto. Antônio, fique à vontade. Você tem 10 minutos para a sua apresentação e, em caso de dúvidas, terá mais 5 minutos. Fique à vontade. Ok. Olá, meu nome é Antônio Augusto, sou aluno do 8º ano A e estou sendo orientado pelo professor Eric. Então, vou começar. Introdução. Com o início da pandemia instaurada no mundo inteiro, foram necessárias algumas adequações em vários aspectos, e na educação não foi diferente. Milhares de alunos sem aulas, medidas foram pensadas para resolver tal situação. Com isso, o ensino à distância foi implementado para tentar sanar a ausência das aulas presenciais. Passa o slide para o professor. E o objetivo? O objetivo. Esse estudo visa identificar fatores positivos e dificuldades das aulas à distância. Passa de novo. E o método, ou seja, a metodologia. Esse estudo caracteriza-se como um estudo de caso que visa identificar, através de uma análise específica, como se desenvolve um determinado fenômeno. Passa, por favor. E os resultados. Com essa nova forma de aprender, muitas dificuldades foram encontradas, tais como falta de internet ou de aparelho, celular ou computador. Faz necessário uma organização para acompanhar as aulas online. Outro também. Falta de interação dos colegas e professores. Maior possibilidade de distração. Para o próximo. Por outro lado, com o uso das tecnologias, se conhece e aprende um novo mundo. As aulas são ministradas pelos professores em suas próprias casas e transmitidas ao vivo pela internet. Os alunos conseguem acompanhar e participar em tempo real, em suas respectivas residências, ou em qualquer lugar que tenha acesso à internet. Não precisa enfrentar transportes públicos para chegar na instituição escolar. Materiais digitais, assim, eles podem ser rapidamente atualizados através do chat. Pode-se conversar com os colegas e professores para sanar dúvidas e até mesmo apresentar os trabalhos. Passa, por favor. Conclusão. As aulas online, como um novo meio pedagógico de ensino, possibilitam enxergar uma nova realidade, que a princípio causou estranheza e desconhecimento por parte dos vários alunos e dos professores das escolas públicas. De toda forma, um início foi dado e se faz necessário aprofundarmos sobre o assunto, que certamente irá se desenvolver e se consolidar na área da educação. Passa, por favor. É só isso, eu acho. E se tiver pergunta... É isso, obrigado. Muito bem. Parabéns, Anthony. Deixa eu só complementar aqui um pouquinho, Major. A gente viu aí o Anthony, né, um aluno do 8º ano. Ele fez um relato do que... Ele pontuou algumas coisas no seu ponto de vista, né, acerca do
a sua visão sobre as aulas online, né, os pontos positivos, negativos, né, e eu estou muito feliz, né, por ele ter conseguido apresentar, falar certinho, né, já ele é do ensino fundamental, então já mostra, né, uma predisposição aí, a estar aprendendo, né, o Antônio é um aluno que sempre entrega as atividades, né, acho que todos os professores dão aula para ele, sabe do potencial dele, né, mesmo com algumas dificuldades, e ele sempre está entregando as atividades. Então é só dar os parabéns mesmo para o Anthony, né, e que continue assim, né, firme aí nos estudos, e com certeza você só tem a crescer. Obrigado, mesmo. Parabéns, Anthony, muito bem apresentado, tá? Parabéns mesmo pelo teu resumo científico, espero que seja o primeiro de muitas oportunidades que você vai ter aí para poder se desenvolver enquanto pessoa, enquanto aluno, pensando no seu futuro. Meus parabéns mesmo pela coragem, não é todo aluno que tem essa coragem, mesmo estando no final do ensino médio. E você já demonstrando já desde esse início, você já consegue mostrar que tem potencial para chegar ainda mais longe. Depois, se você puder, dá uma lida nos comentários, tem muito professor ali te dando os parabéns e te elogiando, tá? Professor Nelson, fique à vontade para fazer o seu teste de som. Positivo, estão me escutando? Ouço sim, professor, pode, se o senhor for fazer alguma apresentação, pode estar colocando, por gentileza. Ok. Só um minutinho que eu estou com ele aberto aqui, mas bugou. Apareceu? Ainda não, professor. Vou entrar novamente. O senhor gostaria de me enviar pelo WhatsApp para que eu possa apresentar para o senhor? Vou encaminhar agora. Só um minutinho aqui que eu estou com ele aberto, mas eu não estou... Tá? Estou encaminhando agora. Só um segundinho. Ok. Como demora um pouquinho para abrir, o senhor se importa de eu colocar a Michele para apresentar e depois a gente retorna no senhor? Sim. Que até eu vou olhar o que aconteceu também. Estou mandando agora, tá? Ok. Obrigada, Nelson. Michele, fique à vontade, pode fazer seu teste de áudio e já colocar a apresentação. Ok, boa tarde, me escutam? Boa tarde, Michele, eu consigo te ouvir bem. Ok. Estou abrindo aqui. Você me avise, Major, quando conseguir visualizar? Consegue visualizar? Está abrindo aqui ainda. Está aparecendo a tela do Meet para mim. Deixa eu ver aqui. Tentar novamente. E agora? Está começando a abrir. Boa tarde a todos, a quem estão na sala nesse momento. Quem entrou na sala nesse momento, eu gostaria de dar boa tarde a todos. Daremos início nesse momento à apresentação do resumo Repensando Hábitos, Mudando Atitudes, da professora Michele, que também estará nos apresentando. Fique à vontade, Michele, você tem 10 minutos, depois, se houverem perguntas, mais 5 minutos. Ok, então está aparecendo, né, para você? O slide? Tá sim, aparecendo. Ok, boa tarde a todos. Então, eu estarei apresentando o projeto da minha eletiva, né, Repensando Hábitos, Mudando Atitudes. A apresentação
dela, assim, o objetivo geral, o que nós trabalhamos nela, dentro do projeto, né, nós desenvolvemos, então, com os alunos, as competências gerais da BNCC, né, como o pensamento crítico, o científico, o criativo, a própria argumentação, o autoconhecimento e o cuidado, né, tendo como aliado o esporte enquanto a disciplina e a qualidade de vida, né, porque durante as aulas, né, como a gente pode ver nessa imagem aí, o tema, né, sugere nós pensarmos em alimentação saudável, né, em atitudes saudáveis, né, alimentação saudável, tudo equilibrado, né, tudo nutritivo. E assim, de forma geral, o objetivo foi promover uma reeducação alimentar. A gente sabe que é difícil, né, mas de uma forma geral, o que nós focamos a trabalhar foi essa reeducação alimentar, com o consumo de alimentos saudáveis, né? Mantendo os hábitos também de higiene e a consciência de sua contribuição para a promoção da saúde de uma forma atraente, lúdica e educativa, né? Por falar também do contexto que nós estamos vivendo, né? Porque não foi fácil nós tentarmos trabalhar com os alunos, né? Nessa situação do atendimento remoto e fazer, estimulá-los, né? A apresentar um alimento, apresentar uma receita, né? Só que diante dessas dificuldades, nós também tivemos aí, né, bons resultados. E como foi, então, trabalhar essa metodologia dentro do projeto, né? Porque a metodologia, ela foi caracterizada por uma pesquisa-ação, certo? Por quê? Oi? Só gostaria de te informar que seu slide travou. Eu não sei se você prefere seguir ou se quer tentar novamente, fica à vontade. Eu tento novamente aqui, só um momentinho. Porque para mim ele continuou passando. Deixa eu voltar aqui. E agora? Voltou aqui para mim, normalmente. Voltou, ok. Tá. Então, eu estava dizendo aqui sobre os objetivos, né? A metodologia, na verdade. Onde nós trabalhamos aí os conhecimentos teóricos referente aos temas alimentação, saúde, práticas esportivas, as doenças, meio ambiente. De que forma? Nós utilizamos questionários, tabelas, produção textual e vídeos, tá? Videoaulas, com duração de 2 horas semanais, que é o tempo, né, que nós tínhamos, então, em sala com eles, né? Nesse caso, no atendimento remoto. E de que forma foi trabalhado as metodologias? Em forma de lives, né? Nos momentos que nós pudemos fazer as lives, nós tivemos aí a contribuição dos professores, né? Alexandre, do basquete feminino, da professora Gislaine, de física. Então, eles nos auxiliaram. Também a professora Nailê, de história, mesmo ela estando auxiliando em outra letiva, ela também se dispôs com seu tempo. Por que a história? Porque nós trabalhamos aí desde o contexto da evolução alimentar na pré-história até os dias atuais, né? O que nós consumíamos no passado e o que nós estamos consumindo hoje. Então, a professora de história veio nos auxiliar nessas informações aqui. E foi bem interessante porque muitos alunos, né, não conheciam esse relato aí de como era feita, né, consumidos alimentos no passado. Aí nós entramos também com as aulas de pirâmide alimentar, onde nós trabalhamos com eles essa parte orientativa aí do Ministério da Saúde, né? Qual seria a pirâmide correta hoje para você estar se alimentando, aliado também à prática de atividade física. Então, eles aprenderam aí a diferença sobre, por exemplo, as doenças, né? A gente fala aí da diabetes, né? Que é o aumento da glicose. Então, aí nós aliamos aí essa questão da massa, do consumo de massas, como que está o cardápio deles hoje, como que a diferença da alimentação do aluno quando ele estava na escola e hoje na sua realidade, né? Porque hoje a responsabilidade aí, então, de todas as refeições está sendo, né, encargo da família. Então, nós trabalhamos também isso com eles. Foi trabalhado com a professora de física, essa parte aí da caloria dos alimentos. Então, a professora também nos auxiliou, contribuindo com as informações, né, sobre a caloria, sobre também o IMC, né, que nós conseguimos fazer o cálculo mesmo em live, né, os alunos disponibilizaram aí sua altura, seu peso, e nós trabalhamos esse cálculo aí para saber se eles estão, né, dentro da faixa ali permitida, né, para a idade, para a altura, peso. Então, assim, foi bem legal essa live que nós tivemos aqui.
Trabalhamos também a parte de atividades físicas aliado à caloria dentro da disciplina de física também. Então, nós conseguimos agregar bem a prática esportiva na nossa eletiva, né? E aí, com o professor Alexandre, professor de basquete feminino, nós trabalhamos aí exercícios físicos, né, versus alimentação saudável. Então, os alunos, eles participavam muito, porque eles queriam estar relatando, né, como era na escola, como está sendo a vida deles hoje dentro de casa, se eles estão conseguindo ir à quadra, jogar futebol, se eles estão fazendo algum exercício físico dentro de casa mesmo, né, que não seja só o levantamento de talher, né, de garfo. Então, assim, eu percebi bem a participação deles nessas lives aqui, que foi um assunto, assim, que atraiu a atenção deles. E aí, como resultados, nós tivemos a realização da culminância, né, com a página, inclusive com a Major, com a Eva, que nos ajudaram muito, e lá foi apresentado o questionário para eles sobre a alimentação, né, o que eles tinham de conhecimento ali, nada avaliativo, mas informativo mesmo, né, e para autoconhecimento, como eu disse lá no início, através da exposição dos trabalhos, né, realizado por eles, tem vídeos de alunos lá relatando qual alimento que ele mais consome em casa, o que ele viu de importante nesse alimento, né, quais os benefícios, malefícios desse alimento, por que lá na casa dele, né, com a família dele, eles preferem, né, se alimentar desse determinado alimento que não falta, né, lá, que ele deu o relato, tem o vídeo, se alguém se interessar, depois eu já passo o link lá da culminância deletiva, né, que está o relato desse estudante, e aí com essas atividades foi desenvolvido o protagonismo, porque aí, né, não era mais a professora aqui ministrando as lives, passando o material, mas aí foi levado para casa desses estudantes, né, como eles podiam se adaptar lá, o que eles tinham de informação relevante para passar para a família, né, o que eles podiam estar mudando no cardápio da família. Então, esse protagonismo que fez a diferença na casa dos alunos, né, com seus familiares, e com uma alimentação mais responsável e consciente, né. Então, eu tive relatos de alunos que disseram que agora em casa eles conseguem fazer as refeições dentro dos horários determinados, outros já não. Tem aluno que eu já me deparei almoçando às 3 da tarde, por exemplo, ele já desregulou porque saiu ali do contexto, né, da escola, e houve aí, então, um comprometimento do seu horário de almoço. Então, nós tivemos também, né, os prós e os contras disso aí. E como conclusão, através das aulas de eletiva, houve uma conscientização desses alunos quanto aos alimentos, né, consumidos em sua casa, e fizeram a diferença do que é consumido na escola, né. Muitas vezes a escola oferece mais frutas e verduras, e infelizmente na casa, né, desses estudantes, eles não conseguiam manter, né, esse nível nutricional de alimentos, e vice-versa, né, eles tinham outros relatos também para passar. E aí, eles fizeram, então, a diferença do saudável, do industrializado, porque eles também, durante as aulas, dentro da metodologia das aulas, eles fizeram, então, um levantamento de rótulos dos alimentos, então eles começaram a perceber, né, quantidade de potássio, quantidade de cálcio, quantidade de açúcares que esses alimentos tinham aí para fornecer para eles, né, então eles começaram a definir esse conceito aí de nutritivo e do que não era tão nutritivo, né, e isso tornou mais atraente, porque fez com que eles, né, aprendessem sem muito sacrifício, né, porque estavam em suas casas, né, tinham acesso ao alimento ali, conseguiam fazer as pesquisas, as tabelas que foi pedida para eles de levantamento nutricional, né, e que esse estudo não passou a ser um fardo para eles, né, mas contribuiu positivamente para o processo de ensino-aprendizagem, tornando isso mais leve, né, e menos estressante para todos os envolvidos, porque aqui a professora entrou, né, eu e os professores auxiliares, com o conhecimento que nós temos, né, e em contrapartida, eles vieram, né, com o conhecimento, com a realidade que eles estão vivenciando hoje, tá? Então, seria isso que eu tinha que falar para vocês, né, esse breve relato de como foi a eletiva, e foi satisfatório, para mim foi satisfatório no começo, né, como profissional a gente fica com medo, né, fala, nossa, mas aí, vai dar Ibope, realmente, mas, assim, eu tive feedbacks muito bons da parte deles, tá certo? Seria isso. Parabéns, Michele. Tema extremamente relevante, que vem também a somar com um trabalho que hoje, que a partir do ano que vem, a Arena vai desenvolver com a aluna Dedé, né, sobre as barras de cereal nutricional,
que podem também estar utilizando aí todo o processo da sua disciplina e das experiências que você teve para poder ampliar ainda mais os conhecimentos. Ainda mais que esse ano, com a criação dos SWAYs lá para abertura, para a culminância, esse conhecimento vai ficar disponível para quem quiser, o momento em que desejar, né? Isso pode somar também e vir a agregar no trabalho dela. Parabéns, viu, Michele, pelo trabalho, parabéns pela eletiva, parabéns a todos que estão envolvidos no projeto. Professor Nelson, fique à vontade para fazer seu teste de áudio, enquanto isso eu já vou colocando a tua apresentação. Tá ok, obrigado. Está aparecendo a apresentação para vocês? Na tela não está aparecendo ainda, professor. Tá, retirei novamente, vou colocar mais uma vez. Positivo, agora sim. Para quem entrou na sala nesse momento, boa tarde. Eu gostaria de apresentar a vocês um resumo que vai ser apresentado neste momento. É o jogo Torre de Hanoi, como atrativo para despertar o interesse em funções exponenciais ao aluno do ensino fundamental, do professor Nelson. Professor, fique à vontade, o senhor tem 10 minutos para a sua apresentação. Tá ok, obrigado. Como professor de matemática, a gente sabe as dificuldades que a gente tem, né, para que o aluno aprenda. Então, a gente procura sempre trazer alguma novidade. E eu trabalhei com os alunos agora, recentemente, do 8º ano, o jogo Torre de Hanoi, né, que alguns conhecem como quebra-cabeça, mas, para mim, por ter uma semelhança com jogos, né, eu coloquei o título como sendo o jogo Torre de Hanoi. A senhora pode avançar, professor? Bom, no ensino de funções exponenciais, né, é preciso motivar os alunos para que eles mantenham o interesse no tópico abordado, né, e consigam relacionar prática e teoria, né. É uma dificuldade muito grande isso na matemática. A importância da utilização, então, de atividades lúdicas, né, como os jogos matemáticos, procuram fazer com que o aluno retome esse interesse, né, pelo conteúdo que está sendo dado, né, como um atrativo, que passa a ser uma competição de conhecimento entre a turma, certo? Pode avançar, professor? O objetivo era apresentar, né, como eu falei anteriormente, aos alunos do 8º ano do ensino fundamental, noções sobre a regularidade em uma sequência não recursiva, né, e expressar por meio da escrita algébrica um termo qualquer. Para isso, eu utilizei o jogo Torre de Hanoi. Pode avançar, professor? A metodologia se deu através aconteceu assim de maneira. Foi uma intervenção que se deu através, né, de demonstrações sobre o jogo em sites diversos, né, já que estamos trabalhando de maneira virtual, não presencial, né, senão daria para explorar mais ainda isso daí na prática com os alunos e visualizar o interesse e o acompanhamento, né? Mas, para explorar, né, o funcionamento do jogo e suas possibilidades de manipulação, a gente trabalhou em vários sites, né? O objetivo do jogo era diminuir uma série de movimentos, né, para concluir ele seguindo as suas regras, né? Aí eles tiveram noções sobre o jogo, conhecendo o jogo em si e o seu funcionamento. Alguns alunos já conheciam, né? Então ficou até mais fácil, né? Os alunos buscam, né, através do jogo, qual o menor número de movimentos, como eu já acabei antecipando, né? Para realizar a tarefa, né, que é sequenciar
os discos em outro pino, ok? Pode prosseguir, professor? Resultados, né? A atração na atenção do aluno foi atingida conforme o esperado, né? Foi possível avaliar que os estudantes das turmas envolvidas apresentaram um índice de interesse e aprendizagem em torno de praticamente 58%, né? Um pouco acima da metade, né? E esses alunos obtiveram, né, pelo levantamento que eu fiz, né, pela realização do trabalho, inclusive uma melhora na nota, porque isso estimulou o interesse deles, né, em tentar resolver e ser o melhor, realmente, né? Não o caso como a gente, infelizmente, né, está passando, né, que não pode, né, fazer reprovação, né? Então, às vezes fica na base do chutômetro, né? Nesse caso, não. Houve o interesse e uma disputa, inclusive com muitos questionamentos, né, em relação ao jogo. Tá ok? Pode prosseguir, professora. Bom, o trabalho deu uma dimensão diferenciada aos alunos em relação às expressões exponenciais, instigando a competitividade como uma forma de metodologia associada, né, na construção do ensino-aprendizagem do aluno, como foi o caso desse jogo, né, Torre de Hanoi, né, e trabalhei com eles, né, a gente chegar a formular uma expressão exponencial, né, não recursiva, e isso foi muito importante porque alguns pontos de alguns alunos que eles não tinham conhecimento quando estiveram no 7º ano, né, a gente pôde dar uma pincelada para eles também, né, com alguns questionamentos, como o que é uma sequência não recursiva, né, como identificar uma regularidade, né, para expressar uma função, né? Então, isso foi muito importante e eu gostei de ter feito esse trabalho, né, agora em dezembro, né, na virada de novembro, agora em dezembro, terminei essa semana com eles, inclusive, né, e foi muito interessante, eu gostei, né, desse acompanhamento, tá? Para mim foi muito significativo. Tá ok, professora? Parabéns, professor Nelson. Oi, consegue me ouvir? Parabéns, professor Nelson. Obrigado, professora. Tá? E estou aqui à disposição para alguma pergunta, né? Sim, eu perguntei aqui no chat para alguém, se alguém tem alguma pergunta ou alguma colocação para que seja realizada. Ninguém se manifestou. Gostaria de informar a todos que o trabalho da professora Juliana, ela teve um problema médico, então não vai poder estar apresentando, talvez seja transmitido para outra sala, caso ela consiga fazer a consulta dela antes do final do evento. No mais, quero agradecer a presença de todos vocês, parabenizar os ótimos trabalhos que tivemos aqui hoje e encerrar a sala 4, as apresentações da sala 4, e, mais uma vez, agradecer tanto a presença de quem está até algum momento nos ouvindo, quanto os brilhantes trabalhos que têm sido apresentados aqui. Parabéns a todos. Estou encerrando, então, neste momento, a gravação.